Fala aí, cambada de viciado, uma explicação rápida aqui do jogo Os Palácios de Carrara. Para começar, a gente já fala o seguinte: esse jogo ganha quem tem mais pontos. Ah, eu vou ganhar mais pontos no final do jogo. Não vai, você faz durante o jogo, senão você não ganha não, viu? No final do jogo você só ganha um ponto a cada 5 moedas, beleza? Então vamos começar aqui. Primeiro de tudo, vou dar uma limpada aqui, ó, para facilitar. O jogo aí tá com um setup simulando aí dois jogadores. Falta só pôr o disquinho aqui do disco do jogador azul. E o jogo ele basicamente ele é composto por turnos, onde cada jogador faz uma ação dentre 4 ações possíveis, beleza? Assim como nos jogos lá da série azul, ele é basicamente você pega um negócio que é um recurso para poder baixar a variável do jogo que vai te dar pontuação, beleza? E a variável do jogo que vai te dar pontuação é edifício ou monumento. Então vamos lá, a primeira ação possível que você tem no jogo é comprar blocos de construção. Blocos de construção são essas pecinhas aqui, ó, que vão permitir você construir edifícios. Você compra aqui nesse disco. Esse disco, ele vai ter na sua composição aqui, ó, valores em cada lateral aqui desses espaços do disco, beleza? E esses valores vai ser o custo de cada cor de bloco de construção que você for comprar. Digamos que o jogador rosa, no caso, vamos dizer que o jogador rosa, ele vai pegar e vai comprar, fazer a ação de comprar blocos de construção. Ele pode, se ele quiser, girar aqui o disco. Só que aí, caso ele gire, ele deve pegar aqui, ó, no saco preto, blocos aleatoriamente até completar 11 blocos no disco, beleza? Então aqui tem 6, eu tenho que adicionar aqui mais 5, ó. Pronto, completou 11, fica dessa maneira aí. Aí ele vai ter que comprar. Como ele compra? No início do jogo todo mundo recebe 20 moedas, beleza? E aí no decorrer do jogo vai ter uma ação que você pode conseguir mais moedas, que eu vou dizer mais à frente. Então ele vem aqui, por exemplo, ó, esse roxo aqui não tem valor nessa etapa aqui do disco. Então quanto ele custa? 0. Então aqui você não paga nada. O verde aqui, ele custa 2. O amarelo aqui custa 4. E aí, caso tivesse aqui, custaria 2, beleza? Então aqui, ó, vamos dizer que ele pegou esses blocos aqui. Então ele pegou esse aqui de graça, esse aqui pegou por 2 e esse aqui pegou por 4. Então ele pagaria 6 e colocaria atrás da baia de jogador dele, beleza? Tem um detalhe. Aqui, quando você fizer a ação de comprar blocos e você optar por girar o disco, você tem que comprar algum bloco, beleza? Se você não comprar nenhum, você só pode fazer isso caso você não tenha dinheiro. Ah, então eu posso deliberadamente vir aqui girar o disco e não ter como comprar? Sim, porque poderia sair algum gratuito quando girasse, né? Então, você pode fazer isso. Só que no momento que você fizer isso e não puder comprar, você vai ter que revelar tudo que tiver atrás da sua baia. Blocos, moedas, etc. Para provar que você não tem como arcar com a compra aqui. Perfeito? Simples, prático, é essa a ação de comprar blocos, beleza? Pode girar, se girou, coloca bloco e pode comprar direto sem girar também. Os custos ficam nas laterais. Vamos entender a ação agora de comprar edifício. Você compra e já coloca no seu board, beleza? Eu já deixei aqui 2 boards mais ou menos montados para dar um exemplo mais à frente de outras ações. Só que vamos dizer aqui, ó, que eu quero comprar, você vai poder comprar dentre todos os edifícios aqui, você pode comprar edifícios ou monumentos, beleza? Os monumentos são basicamente edifícios de valor 8 que vão te possibilitar ganhar um bônus também. Mas vamos primeiro no edifício. No edifício aqui, ó, por exemplo, eu vou comprar esse aqui de custo 4, beleza? Vamos entender como é que funciona os edifícios, a estrutura dele. No fundo aqui você vai ter o tipo de ambiente desse edifício. Então ele pode ser verde ou laranjado. Laranjado é rural, verde é urbano. Tem que saber disso porque tem uma pontuação que depende disso. Vai ter o tipo de edifício aqui. Então aqui é uma catedral. Você vai ter catedral, vai ter porta, vai ter biblioteca. Por quê? Tem edifícios aqui repetidos, né? Conforme você vai vendo aqui, ó, tem outros. E aí você pode pontuar para o edifício repetido, fazer um set collection aí. E você tem aqui o valor daquele edifício que você está comprando. Esse valor aqui é quanto que você vai pagar em blocos para poder baixar ele no seu board. Como é que funciona isso? Seu board aqui, ó, vai ter a possibilidade de blocos a serem usados naquela cidade. Então aqui em Lérice você pode usar todos os blocos. Aqui em Massa você pode usar todos menos o roxo. Aqui em Viarejo você não vai poder usar nem o azul nem o roxo. E por aí vai. Até chegar aqui em Livorno só pode usar o branco.
Nesse momento você paga o custo em blocos, vamos dizer aqui, ó, que são 4, e eu vou colocar aqui em Lérice. Como o Lérice pode usar qualquer bloco, eu uso esses 4 aqui e coloco aqui em cima, beleza? Mas, o que acontece? Coloquei aqui em cima, tá tudo certo. Digamos que eu quisesse colocar esse edifício aqui, ó, vamos dizer aqui que em Livorno, e eu tivesse 3 peças brancas e 2 amarelas. No momento da compra eu posso trocar essas 2 amarelas por uma branca, beleza? Só que você pode trocar quantas pedras você quiser sem encadear. O que significa? Digamos que eu tenho 4 amarelas e eu queira 2 brancas. Eu posso trocar? Posso, na hora de comprar, pagando já para aquele objetivo de compra. Agora, digamos que eu quisesse 2 brancas, mas eu tenho 2 amarelas e eu tenho 4 vermelhas. Eu poderia trocar dessas 4 vermelhas para transformar em amarelas e daí então trocar em branca? Não, não pode, beleza? Você não pode encadear. Fazer uma troca para do resultado dessa troca fazer outra troca, beleza? Não pode, é só uma troca direta. Dito isso, você encaixa aqui na sua cidade e o que vai te permitir fazer uma terceira ação depois, que é a pontuar, tá? Mas essa ação pontuar eu vou detalhar ela depois, porque primeiro vamos detalhar como é que eu compro o monumento. O monumento ele é igual os edifícios na sua característica. Tem um detalhe, tá? Nas peças vocês vão notar que tem isso aqui do lado, no canto inferior esquerdo ou direito, no canto inferior direito tem isso aqui, que se chama decoração. Isso aqui usa no modo avançado. Como eu não estou explicando o modo avançado, não vou explicar o que é isso aqui, beleza? Você pode vir aqui direto no monumento e comprar ele, ó, ao invés de comprar um edifício. O que isso vai te dar de bônus? É bem mais caro, né? Custa 8. Mas esse custo aqui também é ponto na hora de pontuar. Então, ele custa mais, mas dá mais ponto. E além disso, na hora que você comprou um monumento, você pode pegar você vai pegar um bônus desse aqui. Esse bônus você coloca na cidade respectiva ou você coloca nesse local aqui embaixo para substituir o bônus anterior, que é vezes 1, para vezes 3, aqui ó, por exemplo, a vezes 1 para vezes 3. E na hora que você fizer essa ação aqui de pontuar nesse local, você vai ter um bônus maior, beleza? Só que estamos falando de comprar monumento. E comprar monumento também tem outra forma. Você pode fazer a compra direta, pagando os 8. Ou você pode evoluir um edifício para esse monumento. Lembrando que tem os monumentos aqui, ó, tem um fundo diferente. Se você for evoluir ele, você só paga a diferença, tá? Então, de 4 para 8 você pagaria 4. Pagou a diferença. A diferença é que ao invés de você poder colocar aqui em cima, se você tivesse comprado pagando tudo, você vai ter que cobrir esse edifício. Então você perdeu o seu edifício, beleza? Você ficou só com o monumento. O monumento, ele veio da evolução desse edifício. Então você cobre o edifício. Se você comprar um monumento pagando tudo, você coloca ele aqui em cima ou coloca no outro lugar que você quiser sem cobrir nenhum edifício, beleza? Então acabamos aqui a ação de compra de edifício ao monumento. A próxima ação possível é pontuar. Então, dito isso, como é que funciona a ação pontuar? A ação pontuar funciona da seguinte maneira. A gente vai ter essa região aqui, ó, do board, que é montada aqui ao lado do board, onde a gente vai ter os marcadores de pontuação de todos os jogadores, são 6. Cada local desse aqui, ele vai dar um bônus. Sempre que um jogador for fazer uma ação de pontuar, ele vai pegar esse marcador aqui, para indicar que foi ele que começou a ação. Daí ele vai pegar o marcador de pontuação dele e vai colocar em um dos locais que são possíveis para ele fazer a ação pontuar. Quais são esses locais? É onde tem esses pilares de marcação de pontuação. Tem aqui, ó, no mapa principal, que são limitados a 1 por cidade. Tem aqui nos boards individuais, que aí você vai conseguir fazer sem que ninguém te atrapalhe. Beleza? Porque no board individual, ninguém cobre o seu board. Entendeu? Nenhum outro jogador pode vir aqui e colocar no seu. Então aqui, ó, você vai ter a pontuação por tipo de edifício ou monumento, né? Então, por tipo de edifício ou monumento, você vai pontuar por todos os seus palácios, vai pontuar por todas as suas bibliotecas e por aí vai. Ou você vai pontuar por tipo de ambiente, que é o fundo do edifício ou fundo do monumento, beleza? Que é urbano ou rural. Todos eles vão ter esse fundo verde ou fundo alaranjado. Como é que funciona essa pontuação? Observe que apesar do nome pontuação, pode ser que ela te dê dinheiro, né? Então, ao invés de pontuar, você vai ganhar dinheiro, que é recurso para você ganhar ponto também. Mas aí você vai ganhar ponto fazendo as ações do jogo.
Então aqui, ó, se você vier nesse aqui, por exemplo, vou fazer o exemplo com esse board aqui, tá? Então com esse board aqui, o jogador veio aqui, lembrando que esse board tem que ser dele, tá? Eu estou fazendo aqui com esse board no exemplo só para demonstrar. Então aqui, ele foi na pontuação, na opção de pontuação do board dele, por tipo de terreno, por ambiente, né, na verdade, que é um ambiente urbano. Aí ele vai olhando o board dele. Quantos urbanos ele tem? 2. Qual o valor de cada um desses? 1 e 1. Então ele tem um total de 2. Valor total 2. Então nesse caso ele vai ganhar 2 pontos, que é 1 vezes os 2 que ele tem ali, que é 1 e 1. Se esse aqui tivesse o valor 3, ia ser 3 mais 1, 4. Beleza? E aí ele ia ganhar o valor total de 4 pontos por Q vezes 1. Digamos que ele tivesse pego aquele bônus lá porque ele colocou um monumento, tá? Exemplo hipotético. Então o dele tá aqui assim, ó. Aí ele vem aqui com o pino. E aí ele tem a quantidade do valor de edifícios com fundo verde vezes 3. Então ele tem 2 edifícios com fundo verde e o valor total é 1 mais 1, 2. 2 vezes 3, 6. Beleza? Ficou claro? Então esse aqui é a pontuação do bônus aqui de board. Digamos que ele tivesse vindo aqui, na verdade, no bônus de palazzo, tá? No palazzo, ele vai ganhar pela quantidade de palazzos que ele tem. Digamos que ele tem aqui, ó, 2 palazzos, valor 3 mais 3, 6. Logo, ele vai ter um total de 6 pontos para serem ganhos, beleza? Porque aqui não tem multiplicador. Entendeu? Então é a quantidade de pontos que ele tem por palazzos no board dele. Observem que ele tem só esses dois. Então 3 mais 3, 6 pontos. E isso aconteceria com qualquer um que ele viesse. Agora vamos mudar. Vamos dizer que ele veio aqui, ó. Ele quer ganhar o ponto por cidade. Então ele vem aqui, ó, em massa. Primeiro de tudo, para ele poder vir aqui em massa, ele tem que ter no mínimo 3 edifícios construídos lá em massa. Edifícios ou monumentos, tá? Edificações, vamos dizer assim. Então, edifícios e monumentos, ele tem que ter no mínimo 3 construídos. Se ele tem 3 construídos, ele pode vir aqui. Ele inviabilizou que qualquer jogador viesse aqui, só ele vai poder ir aí, né? E aí vai ficar o pino dele lá. E aí ele vai olhar aqui, ó. Qual é o bônus de massa? 1 ponto pelo valor dos edifícios que estão na coluna de massa. E aí você vai ver, ó. Tem esse aqui de valor 3, outro de valor 3 e outro de valor 3. Então, eu tenho 9 vezes 1, vai ganhar 9 pontos. Simples assim. Então, a gente viu como pontua em todos os locais. Só que tem um detalhe que eu esqueci. No momento que você tirou aqui, ó, o seu pino, no momento que você tirou, você já ganha o bônus aqui, 3 pontos. Beleza? Aí você, que é o jogador rosa, iniciou a jogada, tirou aqui, ganhou 3 pontos, colocou aqui em massa, fez a sua ação. O outro jogador, ele vai poder seguir a sua ação como ação gratuita. Caso ele siga, para que serve esse seguir? Para ele ganhar o bônus. Caso ele siga, imediatamente ele vai ter que pontuar também. Aí ele pontua do mesmo jeito que eu expliquei. Coloca aqui no local onde quer pontuar, quiser vir aqui na cidade, ele coloca, cumprindo os requisitos, faz a pontuação, vai ganhar os 3 pontos aqui de bônus e vai ganhar a pontuação, o dinheiro que ele fizer com a ação de pontuação. Simples assim. Digamos que ele não queira seguir, ele não ganha nada e ele vem aqui para baixo. Quando ele quiser e for oportuno para ele, ele faz a ação de pontuação e aí ele pontua sem ganhar bônus aqui embaixo e sem ninguém poder seguir, porque aqui embaixo não tem bônus nenhum. Quando o jogo termina? O jogo termina quando um jogador tiver colocado todos os pilares dele de marcador de pontuação, os 6, e tiver acabado a pilha de edifícios. A pilha, não os edifícios disponíveis. A pilha. Essa pilha aqui zerou, deu um gatilho. Alguém tirou todos os 6 aqui, deu outro gatilho. Esse cara que deu o gatilho do jogo, imediatamente ele para de jogar, ganha 5 pontos. Cada um faz uma ação e acaba o jogo. Beleza? A única pontuação a mais vai ser 1 ponto a cada 5 moedas. E não tem mais nada. É simples assim. Beleza? Lembrando que a quantidade de jogadores é até 4. E lá, somente um jogador vai poder ir para pontuar. Beleza? Então aqui você vai seguir os bônus. E quando você estiver aqui, não tem como seguir. Perfeito? Basicamente é isso aí. Se eu esqueci de alguma coisa, depois eu coloco aí no rodapé. Ou então eu gravo uma notinha aqui. Valeu, no descritivo do vídeo. Ou coloco aí mais um vídeo.